Gente, a última parte eu estava falando então da última obra da trilogia do Alencar, que era a obra Ubirajara. O Ubirajara vai contar então a história de um índio, isso antes da chegada dos portugueses aqui, a história de um índio que vai unir duas tribos e ganhar o título de Ubirajara, que significa ali eu mato gente, e na língua indígena, né? Porque ele consegue matar os guerreiros que estavam os pretendentes da sua amada. E, enfim, ele vai conseguir esse título e ele vai unir as duas tribos porque em um momento ele consegue puxar o arco do Itaquê. O Itaquê é o pai de Araci, que é a mulher que ele ama, só que ele já era prometido para Pojucã, que era uma outra índia. Como Araci era de uma tribo inimiga da tribo de Pojucã e o pai da Araci descobre isso, eles vão ter ali algum atrito, mas depois o pai da Araci fica cego e como o Birajara é o único que consegue dobrar o seu arco, ele acha isso um feito muito grande, e por isso passa a sua liderança pro Jaraguê, que na verdade é o Birajara. E assim ele acaba se casando com as duas mulheres, com a Araci e com a Pojucã. As duas eram de tribos inimigas, e as tribos, então, como as duas tribos passam a ser lideradas por ele, as duas se formam uma tribo só, chamada Ubirajara. De novo, toda a história cheia, rica de detalhes e descrição do cenário, descrição da relação entre os índios, vai mostrar ali um cenário de como eram os índios antes do período da colonização. Isso é interessantíssimo e, de novo, a gente vê aqui a tentativa de se colocar num lugar que não seria tão eurocêntrico. Ele consegue? Não sei se consegue, mas era uma tentativa de valorizar o índio e tentar colocar no mesmo patamar do branco. E olha, não é por uma intenção, não é sem intenção nenhuma, essa tentativa de heroicizar os índios era para talvez salvar essa geração de miscigenados, para que os miscigenados tivessem algum orgulho de quem eles eram. Vamos lembrar que a gente estava num momento que o Brasil tinha que ter algum orgulho pátrio, tinha que ter identidade. Só que não, o orgulho que se tinha até então, tudo era baseado nos princípios europeus. Quando essas obras começam a surgir e transformar o índio no herói, era uma tentativa de fazer com que aquelas pessoas, por exemplo, que eram miscigenadas, tivessem orgulho de suas origens e considerassem seu pai e sua mãe, muitas vezes a mãe índia e o pai português, como acontecia lá em Iracema, no mesmo nível. E tivesse orgulho tanto da mãe quanto do pai, e assim conseguisse ter uma identidade, um orgulho da sua história, da sua nação, do Brasil, da sua identidade. E era isso que o Brasil precisava no momento de independência, tá? Então, aqui, essa trilogia vai tratar cada um de um aspecto desse momento. O primeiro, que é o Guarani, vai tratar do processo de povoamento dos portugueses, quando os portugueses vêm para o Brasil, como que é essa relação deles com os índios, com a família lá do Fidalgo, com o Peri, né, a relação deles. Depois, Iracema, que vai retratar a chegada dos primeiros brancos e da miscigenação, né? O filho dela, Moacir, é um dos primeiros frutos dessa relação, dos primeiros miscigenados. E o terceiro, que é o Birajara, vai tratar da convivência das nações indígenas quando os brancos ainda não haviam chegado, então antes da colonização. Bom, lá na página 91 do livro de vocês, eles vão falar um pouquinho dos heróis brasileiros, falar sobre esses heróis que os textos do indianismo construíam. Então, o que eles colocam? Vamos lá. O herói indígena não supera o branco, isso tudo está no livro, tá? Não supera o branco, mas equivale-se a ele para que seus descendentes